Hub Code Club. Meu nome é João Vitor, sou professor aqui no projeto e vou ajudar hoje você a resolver esse exercício do NEPS, exercício 2127, o exercício caminho, tá? Um exercício que eu tenho certeza que você queimou muito seus neurônios aí para resolver, tá? Tentativa, né? Caso você não tenha conseguido, vamos te ajudar aí, tá? Ele fica um código um pouco extenso, então é natural que um ponto e vírgula, uma chave, um parênteses que você esquece pode ser crucial para você não conseguir resolver esse problema. Então vamos com carinho, com cuidado e com certeza vamos conseguir chegar na resposta desse exercício, tá certo? O enunciado aqui é um tanto quanto extenso, mas basicamente o que o enunciado diz, tá? Basicamente nós temos uma pista de atletismo no formato circular, onde ela, ao redor dela, possui postes, né? Vários tipos de postes de luz. E os atletas dessa pista encontram um problema, que há alguns pontos que são escuros. E para definir o que é escuro ou não, eles definiram o seguinte conceito, que a soma da potência de duas luzes adjacentes, ou seja, uma ao lado da outra, precisa ser maior que 1000 para estar claro. Se for um valor inferior a 1000, a soma das luminosidades, da potência, nós podemos considerar esse canto escuro. E para eles poderem, né, ter uma prova, um dado para provar que o lugar está muito escuro, o que eles fizeram? Eles pedem que nós criemos um código onde ele vai mapear ali a potência de todas as lâmpadas em volta da pista. Tá? Esse código nós vamos pegar cada trecho, então um trecho a cada dois postes, né, fazer a soma desse trecho e ver os que estão escuros e os que estão claros. Quando a gente tiver mais de um escuro, nós vamos começar a contar, porque a gente precisa, né, chegar, que é a saída desse exercício, no trecho com o maior número de áreas escuras. Então a gente precisa falar, né, qual é a parte maior, né, da parte maior, quantas áreas escuras nós temos. Então, se eu pegar um caminho e ver que no trecho nós temos 4 partes escuras, né, e não tiver nenhuma parte com mais, uma tiver uma ou tiver duas, nós precisamos dar a saída aqui naquele trecho. Existe uma parte da pista que nós temos 4 partes escuras, né, 4 combinações aí de lâmpadas escuras. A princípio ele parece muito simples o exercício, porque basicamente o que você poderia fazer nós vamos somar trecho a trecho. Toda vez que for um valor menor que 1000, a gente soma e no final a gente dá o retorno para o usuário. O que é o problema aqui? Que é um círculo. Ele dá uma volta completa. E aí qual que é o problema? Se na última combinação for escuro e a primeira combinação também foi escura, nós precisamos somar, porque por mais que você já tenha encerrado a contagem, o último se soma ao primeiro. Então, se por exemplo, você teve nos 3 primeiros postes foi escuro, depois ficou tudo claro à volta, e o último poste está escuro, na verdade não são 3 a maior sequência é 4, porque aquele último poste soma com os 3 primeiros. A forma como eu achei para resolver esse exercício de uma maneira clara, tá? Existem algumas outras formas, foi a de a gente armazenar o valor de cada poste em um vetor, tá? E nós vamos dobrar esse vetor. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor aqui são 10 postes, vamos fazer um vetor de tamanho 20, onde a posição 1 e a posição 10 do vetor, a posição 11 do vetor serão o mesmo valor, e assim até se encerrar o vetor. E aí nós vamos percorrendo o vetor, somando uma posição com a posição da frente, vamos sempre posicionando e vamos ver qual é a escura. Toda vez que a gente encontrar uma parte escura, nós adicionamos a contagem para ver a sequência. Fazendo dessa forma, percorrendo todo o vetor, na parte ali final, do meio para frente, já não teria tanta necessidade de ter aquele vetor, porque a gente já vai ter contado aqueles postes, estaremos fazendo uma contagem novamente. Só que na parte, vamos dizer, central do vetor, que é o que une a primeira volta da pista com a segunda volta que a gente está contando, é a principal, porque ali a gente consegue suprir esse problema, que é quando o poste último está escuro e o primeiro tá escuro também. Tá? Lembrando que essa é uma das opções e com isso aqui a gente já mata todas as possibilidades do exercício, porque é óbvio que a primeira pode ser clara e a última clara e a gente não precisar, um código simples já resolveria.
Mas como a gente precisa atender todos os casos, vamos agir dessa forma, tá? Eu espero que tenha ficado clara a lógica e vamos começar a programar. Então, vou começar a nomear as variáveis. Minha variável n vai armazenar o número de postes que tem no lugar. Eu vou usar a variável c, que é a variável de contagem, que ela vai contar quantas áreas escuras tem. A variável m, que vai armazenar a maior sequência, tá? E a variável x, que eu vou usar ela para poder, vou usar ela no vetor, né? Que eu já vou ter que fazer um vetor com o dobro do número de postes. Então, o primeiro dado que a gente precisa do usuário do número de postes para a gente poder fazer a contagem, e nós precisamos de um vetor do dobro do número de postes. Então nós vamos fazer um vetor de tamanho x. E o que é x, João Vitor? X é o número de postes vezes 2, tá? Descontado 2. Nossa, João Vitor, onde é que você tirou esse 2 que você está descontando? É porque um vetor, ele sempre tem uma posição a menos, né, o nome dele, assim, vamos dizer, do que o número que ele ocupa. Porque existe a posição 0 que também é ocupada. Então, se eu tenho 15 postes, um vetor de tamanho 14 já armazena os 15 postes. Entendeu? Então, como eu vou fazer o dobro, eu preciso de um vetor que tem o dobro menos duas posições. Entendeu? Por isso que a gente tem esse menos 2 aqui, tá? Então, vamos fazer o if para atender a condição de existência que o exercício pediu, né? Onde nessa posição o n precisa ser um valor maior ou igual a 2 e também precisa ser menor ou igual a 50.000. Na verdade, 500.000. Esse número bem grande aqui que o NEP sempre nos propõe, esse negócio bem grande, tá? Então, vamos agora dentro do if, né? Depois que a gente conferiu se o n atende essa condição, o n que o usuário informou, vamos aqui dar início ao vetor de tamanho x, tá certo? Que é o que a gente tinha feito, que a gente já definiu quanto que vale x ali em cima, tá? Aí vamos usar aquela famosa fórmula de a gente poder dar valor para o vetor, que é usando o for, né? Então, acredito que você já tenha feito isso daí, né, que alguma vez, né? Onde nós fazemos um for no de i, né, até percorrer todas as posições e ele vai toda vez você coloca ali um cin para ele poder ir alimentando. Vou fazer aqui, vai ficar bem claro. João Vitor, por que o for está percorrendo de i a n, tá? E não de i a x, que é o tamanho total do vetor? Porque ele só precisa dos dados de metade do vetor, porque os outros dados só serão basicamente o dobro. Não tem nada de, vamos dizer assim, de especial, senão a gente teria que escrever tudo de novo e aí seria um novo serviço, tá? Então, vamos armazenar aqui no vetor. Perfeito. E aí agora nós temos mais uma condição que o exercício nos passa, que é a posição da quantidade de elementos do vetor, né? Então, se o vetor i for maior ou igual, o vetor precisa ser maior que 1 e também o vetor precisa ser menor do que 1000. Perfeito. Então, dentro desse if, vimos aí o tamanho do vetor. Vamos fazer agora, exatamente o que eu tinha falado. A posição do vetor i mais n, ou seja, n é o tamanho do vetor, ou seja, a posição 1 e a posição 11 são o mesmo valor. A posição 2 e a posição 12 são o mesmo valor. Isso eu estou usando como exemplo um vetor de tamanho 10. O que é 10? O n. Então, estou pegando a posição i, que é o que está correndo ali no for, ela vai ser igual à posição de i. Perfeito. Conferindo aqui o for. Tranquilo. Agora,
vamos para a parte, né, que a gente já conseguiu encher de elementos o vetor. Agora nós vamos fazer mais um for, que é o for que vai fazer a contagem, a soma das potências das lâmpadas, né? Em cada elemento do vetor nós fizemos a potência. Então vou criar uma nova variável para nós usar aqui, que no caso eu vou usar a variável j, mas você poderia usar a variável i também sem problemas. O j, ele vai ser menor do que, agora aqui vem um ponto bem interessante, né? Ele vai ser menor que o x. Aí eu poderia pegar aqui o x e diminuir 1. Eu vou fazer assim, eu ia fazer de outra forma, mas eu vou fazer o j para ser menor que o x, que é o vetor, né? Bem grandão nós estamos fazendo. E diminuir 1 desse vetor. Por quê? Porque a gente não pode correr ele até o final. Porque quando chegar no final, eu não vou ter como pegar a última posição e somar com a próxima, porque o vetor já vai ter encerrado, né? Ele não vai ter mais nenhum dado para a gente somar. Então, para não dar nenhum problema, eu vou pegar o x e tirar 1, lembrando que não tem nenhum problema em eu tirar o último elemento, porque ele já vai ter sido contado na primeira parte do vetor, né? Igual eu falei, o que importa, a gente só está dobrando o vetor para contar ali o miolo dele, não essa extremidade, não tem problema perder ela, tá certo? Então, dentro desse for, eu vou fazer uma verificação, né? Que é o seguinte, nós vamos ver se o vetor na posição j mais o vetor na posição j mais 1, se essa soma ela é inferior a 1000. Se essa soma for inferior a 1000, nós vamos considerar essa parte como escura. E como que nós vamos considerar essa parte como escura? Nós vamos pegar a variável de controle, que é a C, que é a que nós estamos fazendo a soma, e adicionar 1 a ela. Então nós fazemos dessa forma a contagem, tá? Dito isso, nós vamos fazer agora mais uma fazer aqui. Agora vamos precisar ver se essa contagem ela não é maior que o maior número. Então, por exemplo, se eu definir que o m, que é o maior, é 0, a partir do momento que o c atribuir o valor de 1, meu maior não é mais 0. Eu já tenho um trecho com uma parte. Então, eu preciso atribuir, né, esse valor para o m. Certo? Então, vamos usar aqui um else. Então, se ele for menor que 1000, eu aumento o computador. Contudo, se, como eu falei, o c, ou seja, a variável que está contando, for maior que aquilo que a gente contava ser o maior, ou seja, a gente precisa de uma substituição. Então, o que eu vou fazer? Agora, o maior passa a ser o c. Pronto, vou seguir dessa forma. Tá certo? E agora, o c passa a valer 0. Por quê? Se a gente encontrou um trecho maior, eu não posso continuar contando. Tá? Eu preciso zerar essa contagem. Ok? Então, com isso daqui, nós já conseguimos encerrar essa parte, tá? Da contagem aqui. Então, eu tenho o for... Não. Deixa eu ver, só corrigindo. Beleza, tá faltando uma chave aqui. Eu falei que o exercício tá bom para se confundir, tá? De qualquer forma aí, nós precisamos ainda fazer mais uma validação, porque existe... agora a gente vai fazer uma última validação, porque pode acontecer, se vier a acontecer, tá? No final do vetor ele ser escuro, ou seja, a gente ter uma parte maior do que o que estava sendo considerado maior e encerrar o vetor, ele não vai ser computado, porque o for ali vai se encerrar. Então, nós precisamos fazer mais uma validação rápida aqui, tá? Que é se o C, que é o contador que está em questão, é maior que o M, ao encerrar o nosso for. Se ele for maior que o M,
Então, eu considero que o M agora é o valor que estava em C. Fechou? Então, uma última validação, que é uma única exceção que nosso código até então não atende, é caso seja tudo escuro. Se tudo for escuro, vamos fazer um código aqui específico para isso. Então, vamos pegar o X, né, como eu já tinha falado, tirar o 1 aqui. Se o C, né, se o contador for igual ao X menos 1, ou seja, se eu tiver todas as áreas, todas as combinações, se você for somar as combinações duas a duas dentro do vetor, você vai ver sempre que tem um valor menor que o vetor. Então, por isso que eu tirei 1. Você vai ver, então se todas as posições forem escuras, eu vou ter que o maior valor, a maior sequência, é o próprio número de postes, porque toda aquela sequência ali está escura, tá certo? E aqui por último, para poder encerrar o código, vamos dar a saída com o valor do maior número, ok? Dessa forma aqui nós encerramos o código. Pronto, galera, código construído, tá? Vamos aqui para o NEPS e ver se ele aceita, tá? Então, se você tiver tido alguma dúvida, que é bem natural, um exercício bem extenso como esse, pode perguntar aí nos comentários, né? Se você tiver acesso a algum de nossos monitores, pode nos chamar aí para tirar a dúvida, porque esse daqui é aquele famoso para quem está iniciando, está começando a ver vetor agora, às vezes pode sofrer um pouquinho, apanhar um pouquinho com essa lógica. Tá certo? Então vamos ver a solução aqui para o NEPS e ver se ele aceita. Enquanto isso, você escreve aí para acompanhar nossas aulas, nossas resoluções de exercício, curte se te ajudou de alguma forma, até para apoiar em nosso trabalho. E o NEPS aceitou nosso código, essa daí foi a lógica. João Vitor, o meu não foi, qual que é o problema? Sempre dá uma conferida, olha, em vírgulas, ponto e vírgula, se a variável que você escreveu maiúsculo aqui não escreveu minúsculo lá no outro. Então, você pode ter certeza que sempre estudando e exercitando, o sucesso é garantido, tá certo? Um forte abraço para todos vocês e até mais.